Hoje em dia, nesses crimes, talvez, de corrupção, tudo, você ainda consegue ver esse tratamento diferenciado. Alguns são vítimas de prisão, outros são de condução coercitiva, busca apreensão, aqui e lá. Mas crimes, normalmente, esses crimes de organizações criminosas, quando a gente fala em crime, tráfico de drogas, receptação, roubo, furto, é tudo genérico. Então você pega milícias, é uma mesma decisão, fulano, prisão. Você não consegue identificar quem é quem, não consegue separar quem é quem dentro daquela denúncia. Então eu acho que também o Ministério Público tem sua parcela de culpa e tem como melhorar, independentemente de alteração legislativa. E por fim, eu não poderia deixar de fazer, sei que estou na casa de vocês, fui um de vocês durante 25 anos, convivo com um de vocês, recebo bronca todos os dias, mas eu acho também que a advocacia pode ajudar. E pode ajudar e muito. Eu acho que nós temos que, uma das coisas que eu, desculpe se eu estou falando essa verdade, mas o que me incomoda um pouco é a advocacia apenas apontar o defeito dos outros, o defeito da magistratura, do Ministério Público. Eu não gosto que a magistratura faça isso, que a magistratura acuse os outros, ou o Ministério Público, ou a advocacia, como responsáveis por esse caos que está hoje no Judiciário. Eu acho também que a advocacia deveria dar a mão à palmatória e reconhecer os seus problemas. Eu acho que outro dia eu estava recebendo um advogado para despachar um habeas corpus. O habeas corpus tinha 110, 115 páginas. E eu conversando com ele, eu falei, doutor, eu recebo 20 habeas corpus, 20 e poucos habeas corpus por dia. O senhor está me escrevendo 20 e poucas páginas, 100 e poucas páginas. Se cada um deles tiver isso, eu vou ler 2.000 páginas por dia. É inviável, impossível. Não, eu sei tudo. Mas eu quis colocar na impetração até o que não interessava. Eu falei, pelo amor de Deus, até o que não interessa. Então, eu acho que tinha que ter um pouco mais de compreensão por parte da advocacia nesse sentido, de se aprimorar, de reconhecer suas limitações, ou seja, de se preparar para uma sustentação oral, de se preparar para um despacho, durante situações constrangedoras do que eu tinha que passar para o advogado com a situação do processo. Ela não sabia que a Procuradoria já tinha se pronunciado, ela não sabia que tinha parecer, ela não sabia, às vezes, como uma advogada veio de Santa Catarina, o processo já tinha sido julgado. E ela não sabia. Eu tive que explicar para ela, olha, só sabe o que é o push, aquele sistema que você informa, porque ela não sabia. Então eu acho que são coisas como essa que não nos ajudam. Impetrações, eu julgo todos os dias, todos, não é exagero, todos os dias, eu pelo menos julgo prejudicado uns 10 habeas corpus. Seja porque eu sei que vocês vão questionar isso, que existe um novo título, e aí o Supremo, inclusive, está disposto a discutir essa questão, se a sentença supera a prisão preventiva, etc., aquelas coisas todas, mas, muitas vezes, ou porque o paciente morreu, o paciente já cumpriu a pena, o paciente já está solto, e não há, dessas prisões, vamos dizer assim, 10 por dia, meia, o advogado teve cuidado, a gentileza, a delicadeza de atravessar a petição e dizer que estava prejudicada das formas. Ou seja, impõe ao gabinete do trabalho de entrar em contato com o URIC, verificar como é que está o processo, você vai no quê? Alguns você consegue localizar pelo sistema, outros que correm segredo de justiça, ou que o sistema é muito confuso, você tem que ligar e entrar em contato direto com a vara. Muitas vezes é vara do interior, o juiz não está, o diretor de secretaria não está, não está funcionando, só funciona de manhã ou só funciona à tarde, você tem que esperar. Isso tudo é o trabalho que você está fazendo, deixando de examinar aquilo que eu chamo do habeas corpus bom, aquilo que você pode examinar, pode talvez crescer e enfrentar. Da mesma forma que o Ministério Público muitas vezes faz denúncias que de antemão nós já sabemos que não vão prosperar, da mesma forma que os juízes muitas vezes decidem, proferem decisões que nós vamos reformar, que o próprio juiz, no fundo, ele sabe disso, também impetrações, também recursos são propostos e apresentados no tribunal, já fadados ao insucesso. São decisões contrárias, são pedidos de reforma de decisões que estão adequadas à jurisprudência do tribunal. Questões já pacificadas há muito. Então eu acho que todos nós podemos e devemos contribuir para essa melhora da situação. Não adianta imaginar aqui... Não adianta imaginar aqui que nós vamos aumentar o número de juízes, porque isso não vai acontecer. Vamos ser realistas e pragmáticos. Não tem espaço hoje.
seja para a primeira instância, seja para os tribunais regionais, seja para os superiores tribunais, de aumentar o número de ministros, de juízes, de desembargadores. Nós já estamos já no limite. O problema financeiro é uma realidade. Nós não temos. Hoje, no ano passado, o tribunal chegou em setembro e não sabia como é que ia fechar o ano. Eu acredito que o Tribunal de Justiça aqui em São Paulo deve ter o mesmo problema, a Justiça Militar deve ter o mesmo problema. Então, eu acho que essa é a nossa realidade. Então, aumento de juízes não dá. Mudança legislativa por si só, eu sempre falo que às vezes você muda, uma mudança de vírgula, você vai dar 5 anos de discussão do tribunal para saber qual é o reflexo disso. Então, isso também não é uma solução imediata. Nós temos que ter uma solução, nós temos que sentar, nós temos que promover encontros dessa natureza. Mas não só que envolvam advogados, mas que envolvam o Ministério Público, que envolvam a Defensoria Pública, que envolvam aplicadores do direito, que envolvam inclusive servidores da própria Justiça, para saber como é que é a melhor forma de funcionar, se aquilo funciona, como é que pode funcionar. Eu estava falando com o presidente José Horácio, eu acho que nós temos, o tribunal vai discutir agora o problema da repercussão. Ah, é boa, é ruim? Não sei. A doutora Ana Maria aqui é totalmente contra. Eu falo até assim, eu falei não sei para não levar bronca em casa. Mas a verdade é o seguinte, a verdade é só uma. A emenda constitucional foi aprovada. Vai, ou seja, falta uma etapa ou outra, mas vai ser aprovada. Então, é uma realidade que nós vamos ter que nos enfrentar. Então, por que não vamos sentar a advocacia, o tribunal, e conversar sobre isso? Algumas poucas tentativas foram infrutíferas. Você chega para um advogado e fala, nós temos a repercussão? Não. Não tem. Vai acontecer, vamos discutir, vamos achar um meio termo nisso. Quem sabe na lei que vai regulamentar, nós conseguimos achar um termo que seja possível melhorar um pouco o tribunal. Eu dei os números, esses números são da turma criminal. Se vocês estão impressionados com a quantidade de processos, vocês não viram a quantidade de processos das turmas cíveis. Nós já tivemos meses nas turmas cíveis e de cada um receber mais de 2.000 processos. Isso só não acontece hoje porque foram criados filtros dentro do tribunal que ficam filtrando, identificando aqueles processos que são objeto de repercussão, de repetitivo, aqueles processos que não atendem os requisitos, são intempestivos, etc., matéria súmula 7, aquelas coisas que são mais óbvias. Mas mesmo assim, muito desses processos são encaminhados às turmas depois com agravo regimental. Então, essa é a nossa realidade, uma realidade que nós temos que reconhecer, enfrentar e discutir o que nós podemos fazer também. Então, eu acho que é mais do que uma manifestação minha, aqui eu venho fazer um apelo. Ou seja, vamos sentar, vamos parar de criticar uns aos outros, vamos tentar achar um termo razoável para que essa situação caótica, porque eu não posso dizer isso, eu acho que um tribunal superior que julga por ano 70.000 processos, não julga, não funciona. Eu tive agora há pouco tempo nos Estados Unidos, na Suprema Corte Americana, dá uma inveja danada, que você chega lá com esse processo de julgo 80. Quando você fala uma situação dessa, não, eu julgo 70.000. Você falou errado, o número é errado, né? Ou seja, o tradutor não funcionou, o tradutor está errado. Porque é pura realidade, é inadmissível isso. Por mais que você tenha assessoria, você julgar 6, 7, 8.000 processos. Eu lembro quando meu pai saiu do Tribunal Federal de Recursos, em 1988, e ele, por ter acumulado naquele ano com o Tribunal Superior Eleitoral, ele me disse que foi o ano que ele mais julgou na vida dele. Isso, acumulando TSE com o Tribunal Federal de Recursos, ele tinha julgado 3.000 processos por ano. Eu cheguei no tribunal, no primeiro ano do tribunal que eu fiquei 6 meses, eu cheguei em junho, já quase no recesso, ou seja, eu trabalhei praticamente no segundo semestre, eu já tinha julgado 4.000 e tantos processos. Então, é uma coisa que não tem lógica, ou seja, em um ano, provavelmente, eu julguei mais processos que meu pai julgou a vida inteira dentro do Tribunal Federal de Recursos. Então, é uma coisa inadmissível. Então, é isso que eu venho falar, ou seja, vamos conversar, vamos dialogar. E quando eu saí um pouco do tema, porque o direito penal, porque isso reflete no direito penal, reflete diretamente no direito penal. Hoje, você discute o direito penal em habeas corpus. Você não tem oportunidade de discutir o direito penal em recurso especial, que é o caminho certo, é o caminho correto para isso. Hoje, infelizmente, nós tivemos até um acréscimo de habeas corpus e uma precipitação de discussões, tendo em vista a posição do Supremo de antecipar a execução.
Então, hoje, aquilo que ia ser discutido no recurso especial, coisas que não relacionadas diretamente ao fato criminoso, né, ao cometimento do crime, ou seja, isso é matéria fácil, não pode ser examinado no recurso especial, mas coisas como dosimetria, regime, tudo isso pode ser sim examinado no recurso especial, eventuais nulidades podem ser sim examinadas no recurso especial. E essas questões já não estão sendo mais discutidas em recurso especial, porque, com medo de se iniciar a execução da pena, essas questões estão sendo trazidas ao tribunal por meio de habeas corpus. Ou seja, os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, julgam as apelações e imediatamente a parte que se utiliza do habeas corpus com medo de se iniciar a execução. E o tribunal começa a ficar naquela situação que você não consegue julgar, você fica examinando liminares. Os critérios que você adota, hoje eu estou numa fase assim, eu só estou julgando nas turmas, prisão. Então você, quando aparece um processo com uma tese diferente, opa, vamos discutir isso aqui. Né? E uma outra questão, isso eu estava falando com o presidente Zé Horácio aqui, que é quase um apelo. Nós estamos passando, isso todos os senhores sabem, principalmente aqueles que estão no dia a dia do direito penal, um momento muito difícil, um momento muito complicado. Ou seja, um momento muito delicado. A pressão popular é uma coisa que existe, todos nós sabemos disso, ninguém pode descartar. Há uma sensação, um sentimento nesse país hoje, não de justiça, mas de vingança. Se diz que é justiça, mas as pessoas querem vingança. Elas sentem prazer em ver alguém preso, qualquer que seja. Hoje a gente fala de pessoas de alto padrão, mas desde um menino de 17, 18 anos que foi pego como mula na favela levando 15 gramas de cocaína de um lugar para outro, até um ex-governador, um ex-senador, etc. Qualquer um que seja preso, a torcida, a população vai e aplaude. É um momento muito difícil. E mais do que isso, nesse momento, esse momento exige por parte da magistratura muita serenidade, muita tranquilidade e, infelizmente, muita coragem. Porque é muito difícil hoje você absolver ou você soltar alguém. Muitas vezes os juízes hoje têm medo ou vergonha, eu não sei o que é pior, sempre ter medo ou vergonha de absolver ou de soltar alguém. E nós precisamos, isso eu digo, eu digo nós magistrados, o doutor Nino sabe muito bem o que é isso, nós precisamos de paz. E nós não estamos tendo paz para isso. E, infelizmente, o que eu vejo, as instituições estão fugindo desse debate. Ou seja, elas, na verdade, elas estão optando por uma quase omissão, um silêncio. Ou seja, há pouco tempo atrás, há cerca de um mês e meio atrás, a ministra Maria Tereza, que eu acho que grande parte dos senhores conhecem, vários devem ter sido, inclusive, alunos da ministra Maria Tereza, talvez a maior cabeça de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, penalista, eu tenho um maior prazer e maior orgulho de tê-la como colega de turma, uma pessoa cuidadosa com os processos, atenciosa com os processos, extremamente preocupada com o exercício de sua função. Ela foi massacrada na imprensa cerca de um mês atrás, por ter decidido mais do que com a jurisprudência, de acordo com a jurisprudência do tribunal, qualquer um dos 10 ministros do Superior Tribunal de Justiça dariam a mesma decisão que ela deu, que era uma questão mais do que pacificada, mas foi massacrada por ter decidido de acordo com a sua consciência. Simplesmente por isso. Ela achou que era aquela decisão que deveria ter sido proferida nesse caso. E me incomodou e muito ao consultar jornais, a não ser palavras isoladas, né, doutor, de apoio à ministra Maria Tereza. E isso foi, como o ministro Rogério Schietti falou no dia que nós fizemos um desagravo à ministra Maria Tereza, um ataque ao membro do tribunal, um ataque a todo o tribunal. Aquele sentimento de angústia que ela passou a sentir, ou seja, cada vez que ela abria um jornal, ou abria a internet e ver a fotografia dela, que todos devem ter visto, inclusive adulterada, a fotografia dela, comentários jocosos, comentários agressivos, tudo isso desgasta o exercício da magistratura. Então eu acho, isso aqui eu faço realmente um apelo, que eu acho que a advocacia, para a advocacia é necessário uma magistratura forte, uma magistratura com coragem. A advocacia não pode abandonar a magistratura nesse momento.
ela não pode caminhar no sentido de optar pelo caminho mais fácil, que é simplesmente dar voz às manifestações nas redes sociais, a manifestação de uma boa parte da imprensa. Eu acho que nós precisamos, para o advogado, é essencial que o juiz tenha isenção ao julgar, tenha condições ao julgar. Se ele vai condenar, ele vai condenar não porque o povo acha, a população acha, porque saiu uma notinha assim ou daquele jeito, mas porque ele tem consciência que o caso é de condenação. Se ele vai absolver, é porque o juiz tem que ter condições de falar, essa pessoa merece ser absolvida, seja por falta de prova, seja por realmente as provas serem em sentido contrário, qualquer que seja o fundamento. Mas eu acho que nós temos que trabalhar em conjunto nesse momento. Há uma necessidade da advocacia apoiar a magistratura. A magistratura precisa dessa atenção, dessa demonstração de confiança por parte da advocacia. Então, eu faço esse apelo. Eu faço esses dois apelos. Ou seja, o primeiro, vamos sentar, vamos conversar, vamos reconhecer os nossos erros e vamos trocar ideias, trocar experiências e achar, ou pelo menos tentar achar soluções. Não há uma solução única, não há uma solução mágica, não é uma questão que vai se resolver do dia para a noite, ou seja, houve a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal e todo mundo imaginou que o Supremo ia resolver a vida. Houve no primeiro momento um decréscimo de processo, mas hoje a curva já se acentuou. Ou seja, temos esse exemplo, ou seja, a repercussão geral por si só não é uma solução. Ou seja, outras coisas devem ser feitas. Então eu faço esse pedido a todos vocês no sentido de vamos nos unir em prol da justiça. Ou seja, não é para beneficiar a advocacia, não é para beneficiar a magistratura, o Ministério Público, não. É em prol da justiça. E o segundo pedido que eu faço isso é realmente de que a magistratura precisa, sim, da confiança da advocacia. Da mesma forma que os advogados querem defender suas prerrogativas, querem hoje criminalizar a quebra das prerrogativas, de suas prerrogativas, eu acho também que os juízes têm o direito de ter suas prerrogativas, a prerrogativa de decidir de acordo com a sua consciência, com sua convicção, serem independentes, defendidas. E eu acho que a advocacia deve nos ajudar a isso. Tá? Muito obrigado.